Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora! Estamos aqui hoje no nosso 5º podcast, hoje fazendo uma experiência com o meu grande amigo Lauro. O Lauro veio aqui direto de São Paulo, tá morando em São Paulo. Ele é gaúcho na realidade, né? E topou fazer essa primeira gravação comigo pra gente fazer essa experiência de um programa gravado. Quem quiser ter acesso só ao áudio, pode entrar lá no nosso podcast do Distrito Empreendedor. Esse podcast é focado em empreendedorismo, inovação, colaboração, tecnologia, ciência e as startups. Hoje o Lauro veio aqui falar conosco sobre RH do futuro, sobre People Analytics. Ele é sócio da Apus, uma startup que ele vai contar pra gente um pouquinho sobre essa história. E alguns dos temas que a gente vai abordar hoje, alguma das perguntas é: o que mudou no RH de antes? Como é que ele está se adaptando com a entrada de tecnologia, né? Dos sistemas integrados, dos computadores, né? Dos códigos avaliando pessoas, como é que isso está funcionando? O que é e qual é a importância do People Analytics? O Lauro vai dar uma explicada para a gente sobre a importância do People Analytics. E como é que era, né, a avaliação de desempenho dentro das empresas antes, o que é que mudou, assim, e ele vai dizer um pouquinho da visão dele sobre tudo isso. Então, Lauro, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Nós aqui do Distrito Empreendedor, a gente adora acompanhar a trajetória das startups. E eu, como sou teu amigo, tenho acompanhado essa trajetória da Apus, desde quando vocês estavam aqui no Tecnopuc, aí vocês foram para São Paulo, me lembro, nós fizemos inclusive uma despedida pro Lauro, foi bem triste, né? Aí ele foi para lá, daí ele ficou no Cubo. Enfim, vou deixar ele falar um pouquinho mais dele, mas o Lauro é empreendedor, ele é um cara sensacional e muito obrigado por tu estar vindo aqui, cara. Obrigado, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço o convite. Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lauro, de formação, eu sou cientista da computação, formado pela PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou trabalhando na Apus HR Analytics desde o início dela. Nós nascemos aqui no Rio Grande do Sul, nós nascemos dentro do Grupo RBS, a gente era uma spin-off dentro do Grupo RBS, e eu tô nessa desde antes de ter o nome de Apus, assim, a gente era uma área lá dentro de consultoria de RH, trabalhando com tecnologia, e viemos nessa caminhada, saímos da central lá na Ipiranga, fomos pro Tecnopuc, saímos de dentro do grupo RBS e nos tornamos uma empresa, uma startup independente. Nesse processo, fechamos com alguns clientes muito grandes, clientes pequenos também, fomos para São Paulo, hoje a operação, a base principal é em São Paulo. E nascemos da cabeça do nosso grande mentor e CEO, que é o Deli Matsu, né? Foi vice-presidente do grupo RBS de TI de pessoas, diretor de RH do Google. Então, muito da cabeça dele nasceu a nossa ideia aí de revolucionar e ajudar o RH a surfar nessa onda de tecnologia e deixar um pouco a subjetividade do lado e considerar os dados para a evolução das pessoas mesmo. Que legal, Lauro, que legal. E começando agora, então, eu conheci o Deli quando eu fui lá para São Paulo, realmente o cara é sensacional, né? Ele é referência aí, levanta qualquer empresa, eu acho. Então, parabéns, Deli, nosso abraço aqui do Distrito Empreendedor. Então, Lauro, vamos começar a nossa parte sobre conteúdo mesmo, assim. E como é que era, então, na tua visão, o RH antigo? O que é que mudou com a inserção da tecnologia? Conversa com a gente um pouquinho sobre isso. Então, o RH antigamente, ele era muito mais... A rotina do RH era muito próxima de um departamento pessoal, é a minha visão. Então, cálculo de rescisão, coisas operacionais, controle de folha, pagamento de bônus, questões operacionais mesmo. Hoje, o RH ele tem que ter um posicionamento muito mais estratégico na organização. O papel dele é ajudar na tomada das decisões da empresa mesmo. É um dos papéis mais importantes para uma organização se erguer. E aí eu estou falando de coisas como diminuição de turnover, as empresas não querem perder seus melhores talentos para o mercado. As pessoas é que fazem as empresas, não os produtos que elas estão fazendo lá dentro. E esse processo antigamente ele era muito mais burocrático, né?
Então, e sendo mais burocrático, ele acaba sendo muito mais lento. Eu acho que mudou muito isso também. E isso faz um pouco... Não é nem a nossa geração mais, a nova geração é mais ainda. Antes o pessoal tinha muito... Vou entrar numa empresa, ficar anos e anos nessa empresa. E hoje é muito dinâmico o mercado. Seja o mercado da tecnologia, como qualquer outra área. As pessoas, elas não estão mais preocupadas em fazer carreira em determinado lugar. Elas estão preocupadas com a satisfação pessoal delas, com alinhar felicidade no ambiente de trabalho, o que é muito positivo. Porque uma pessoa que trabalha feliz, ela trabalha engajada e ela gera melhores resultados. Então, a troca de trabalho hoje, ele é muito mais, uma operação muito mais fácil, eu enxergo, pelo menos, do que antigamente. E o RH está aí com um grande objetivo de reter os principais talentos na empresa, né? Porque ninguém quer perder os seus principais ativos para concorrentes diretos, por exemplo. Desenvolver ao máximo os funcionários, então esse é um objetivo que hoje o RH tem que ter como via de regra. Aumentar o engajamento do time, criar um bom clima organizacional. Às vezes, pequenas coisas dão um grande impacto na tua empresa e coisas que talvez tu não percebesse, sabe? Porque para ti não são um problema. Mas para o pessoal que senta perto da máquina de café que faz barulho, esse tipo de coisa às vezes pode ter um impacto muito grande nas pessoas, tipo coisas bem pequenas que melhoram muito o clima organizacional. E fazer uma seleção de talentos correspondente, né, à cultura da empresa. Esse é um grande desafio da RH, fazer um recrutamento e seleção assertivo, achar as pessoas certas que tenham um fit cultural muito bom com a empresa e que consigam entregar resultados a médio, curto, longo prazo. E cabe também ao RH, Lauro, fomentar isso dentro da empresa, no sentido de que, beleza, a gente fez uma seleção, né? Escolhemos talentos que fecham com a nossa filosofia de empresa, e esse cara, como é que eu mantenho esse cara motivado? Cabe ao RH também esse processo de motivação diária? Assim? Com certeza, cara. O RH é o guardião do processo, né? O RH tem que ter muito claro para ele, a cultura da empresa tem que estar muito clara, as pessoas é que fazem a empresa. Então, independente do teu produto ser sensacional, ou o que tu tá fazendo, o que tu faz, quem é a tua empresa são as pessoas que estão trabalhando ali. E o RH tem como o papel manter elas sempre engajadas, motivadas e felizes, porque elas estando assim, elas não vão sair da tua empresa, e a tua empresa vai sempre crescer, vai estar sempre numa linha de crescimento. Assim como o RH tem o papel não só de trabalhar as pessoas que são talentos, mas mapear o porquê que as pessoas que não estão performando bem e que não são talentos estão nessa posição, se elas realmente têm um fit cultural com a empresa, e se elas têm, cara, vale muito a pena tu desenvolver elas, entendeu? Porque o problema que elas estão tendo por estarem performando mal e desenvolver elas. Mas se o RH chegar à conclusão, o RH, os gestores, as pessoas como um todo, que aquelas pessoas não têm fit cultural com a empresa e que não estão performando bem, o desligamento talvez seja a melhor opção, tanto para o funcionário como para a empresa, porque a pessoa não está produzindo lá, não está feliz lá, então é hora de buscar novos rumos, sabe? Perfeito. Então, além de toda essa parte de recrutamento, da parte de capacitação, quais são mais as outras tarefas, né, que o profissional de RH tem que se preocupar? Cara, recrutamento e seleção, pesquisa de clima organizacional, engajamento de pessoas, mapeamento de competências comportamentais dentro da empresa, processo de avaliação de desempenho e performance, mapeamento de potencial, plano sucessório, mapeamento de posições críticas na empresa e isso é controle de risco, né? Determinadas empresas têm posições críticas que elas precisam que pessoas com determinados skills estejam ocupando ela para a empresa crescer no direcionamento onde ela quer ir. E tu precisa ter essas posições mapeadas para caso tu perca aquela pessoa vá para outro lugar, ou ela até na própria organização tome outro rumo, tu saiba quem tem um fit considerável com aquilo para ocupar aquela posição e dar prosseguimento aonde a empresa está indo. Então o RH tem todo esse papel. Plano de carreira entra nisso também. Plano de carreira, cargos e salários, tudo isso faz parte de incumbências do RH, planejamento estratégico. E assim, ó, eu não acredito mais em áreas trabalhando individualmente hoje na empresa. E isso é uma vertente que todas as empresas estão nessa linha. As pessoas precisam se conversar. O financeiro precisa conversar com o RH, que precisa conversar com a parte de projetos, que precisa conversar com as pessoas, que precisa conversar com os executivos. Todas as áreas precisam estar em harmonia e precisam trocar informações e dados. Porque aí sim a gente vai ter uma abordagem menos subjetiva e uma abordagem orientada a dados e tomar decisões baseadas nisso. Isso é muito importante. A gente, no passado, muitas decisões eram tomadas no achismo. As pessoas achavam que determinada ação ia gerar um impacto positivo e iam lá e faziam. Mas elas não baseavam essa decisão em dados verídicos, do que realmente importa, sabe? E hoje, grande parte das top companies, das empresas que estão prosperando muito, os caras, 100% da decisão dos caras são baseadas em dados. Perfeito.
Agora a gente já está entrando, então pegando um gancho, né, sobre os dados, sobre People Analytics. Vamos falar um pouquinho mais sobre People Analytics, o que que isso significa, né? Porque agora a gente está começando a falar sobre RH do futuro, eu acho, né? Inserção é a quarta revolução industrial, a inserção da tecnologia, da internet das coisas, entrando nos sistemas operacionais das empresas. Isso Então, mesmo. vamos falar um pouquinho sobre People Analytics. Vamos lá. People Analytics é um termo hoje super sexy, né? Super hot no mercado. Todo verdade. mundo... As pessoas dão palestras de People Analytics. Grandes empresas que ainda não têm nenhuma área ou nada nesse sentido estão querendo fazer o People Analytics e muita gente não sabe nem o que é. Tá só surfando na onda do mercado. Qual a minha visão de People Analytics? Tá? Nada mais é que um processo de coleta, análise e organização de dados das mais diversas fontes possíveis sobre o comportamento e dos colaboradores da tua empresa. Por que eu faço isso? De posse de todos esses dados de comportamento, seja de remuneração, seja de uma entrevista de desligamento, coletar o porquê que a pessoa está saindo, dados das mais diversas fontes possíveis, eu consigo cruzar todas essas informações e tomar decisões dentro da minha empresa baseadas em dados, não baseadas em achismo. Então, é isso que o People Analytics se propõe. Analisar dados das mais diversas formas, coletar, manipular, transformar esses dados e tentar estabelecer correlações entre eles. Aí eu vou te citar um exemplo, por exemplo, predição de turnover, de uma forma muito simples, assim, muito resumida. Cara, se tu é um engenheiro de software que está trabalhando numa região onde o mercado é super aquecido e tu é um cara que performa muito bem, tu é um high performer dentro da empresa, tu é um talento, tu tem uma performance acima da curva da tua empresa e tu tá ganhando uma média de remuneração de mercado de 70% do cargo que tu está ocupando, simplesmente cruzando essas variáveis, eu tenho um indício muito forte que eu vou ter um turnover, que tu vai sair da minha organização. Porque tu é um cara muito bom, tu é um cara que performa acima da média, tu é um cara que está ganhando menos que o mercado paga para a tua posição e tu tá num local onde o mercado é aquecido para aquela tua posição. Então, cara, se a empresa não tomar uma atitude, tu vai sair da empresa. E agora, Laura, acho que a gente está entrando também num outro tema que deve ser bastante polêmico para quem está nos assistindo e quer saber um pouco mais sobre RH do futuro. Como é que funciona esse lance assim do código, né, do sistema avaliar a performance, né? Como é que funciona para ti que desenvolveu essa ferramenta dentro da Apus de ter lá um sistema de pesos, né, que eu acredito que deve ser feito a partir com cada RH tem as suas métricas e tal, e tu consegue imputar isso no computador para conseguir gerar informação. Como é que fica a relação do erro da máquina, que trabalha com binários, do erro humano, entendeu? Como é que funciona como é que as pessoas enxergam, principalmente para quem tu oferece o produto, né? Cara, ótima pergunta. Primeiro de tudo, a tecnologia ela não substitui o processo. A ferramenta não é o processo de avaliação de desempenho. A ferramenta é um suporte para a execução do processo e para a execução da cultura de avaliação de desempenho dentro da empresa. Então, a tecnologia ela não vai substituir o processo de avaliação de desempenho na empresa. Não adianta nada o cara contratar a Apus, agora meus problemas acabaram. Não, de forma nenhuma. E não é nem esse o nosso intuito, sabe? A Apus ela não é uma fábrica de software de produtos de RH, né? A gente tem a nossa cultura, a gente tem os nossos preceitos, os nossos conceitos sobre RH como um todo, gestão de recursos humanos, avaliação de desempenho e etc. Então, todas as empresas que querem utilizar a nossa ferramenta, normalmente elas não saem só usando a ferramenta por usar. Elas têm um papo com a gente sobre avaliação de desempenho, a gente dá nossa visão sobre as coisas, elas passam a visão delas e a gente chega no que hoje a gente acredita que fosse a melhor alternativa para eles constituírem ou seguirem o processo de avaliação de desempenho deles. Mas isso que tu falou é super importante. A tecnologia ela não vem para substituir um processo de avaliação de desempenho feito por pessoas. Não, ela vem para ajudar nesse processo. Porque uma coisa é eu querer fazer uma forma de avaliar o desempenho dentro da minha empresa e eu não ter ferramentas para isso, formas para fazer isso de uma forma estruturada e de uma forma saudável para os meus colaboradores, uma forma simples. E aí por isso que o tema é até um pouco polêmico. Cara, a avaliação de desempenho não funciona da forma que ela é feita hoje. Por que ela não funciona? Porque geralmente as pessoas elas não gostam de ser avaliadas, porque são processos burocráticos, demorados e que elas não veem resultados nisso. A pessoa que gosta de ser avaliada normalmente é a pessoa competitiva e a pessoa que performa muito bem, porque ela gosta da competição, isso motiva ela.
Mas tem pessoas que não são assim. Essas outras pessoas também precisam entender a importância daquilo e no que aquilo vai colaborar para ela dentro da empresa. Ela não pode enxergar o processo de avaliação de desempenho como um obstáculo, uma burocracia dentro da empresa para ela, entende? Ela tem que entender que aquilo ali vai servir de fato. E uma coisa que a gente fala para as empresas que vêm conversar com a gente, principalmente as empresas que ainda não têm um processo de avaliação de desempenho constituído e que querem constituir, primeiro, beleza, vocês querem contratar nossa ferramenta para rodar ciclos de avaliação de desempenho, mas vamos conversar um pouco sobre o processo que vocês estão querendo constituir. Já houve casos de empresas decidirem por não usar porque ia ser não, perdão das palavras, mas ia ser para uma ferramenta para inglês ver, sabe? Tipo, Sim. as pessoas iam rodar um processo de avaliação de desempenho que não ia servir para dar mérito para as pessoas, não ia servir para promover ninguém, não ia servir para mapear nada. Ia servir só para... Estou rodando um processo de avaliação de desempenho aqui dentro. Porque a empresa não tinha condições de tomar ações em cima daquilo. E tu pode dizer que isso acontece porque as empresas têm um nível de maturidade ainda não tão maduro ou porque elas ainda estão muito atrasadas nos seus processos internos? É um pouco dos dois, eu acho, tá? As pessoas, tanto as pessoas que estão liderando as empresas, as pessoas que estão dentro de níveis mais operacionais dentro da empresa, tem a questão delas não gostarem de ser avaliadas, tem a questão delas terem dificuldades enormes de dar feedback para os outros e de receber feedback. Receber feedback é uma das coisas mais importantes que existem. E as pessoas não entendem, normalmente, a importância de receber um feedback negativo. Acho que falta um pouco, às vezes, né, de inteligência emocional pra gente. Porque feedbacks positivos são bons, e é claro que são bons. Tu precisa ser reconhecido quando tu fez alguma coisa boa. Mas o feedback negativo é ele que vai servir para tu evoluir dentro da empresa. Porque é ele que vai fazer tu melhorar alguma coisa que tu não tá fazendo legal. O feedback positivo vai referendar alguma coisa que tu tá fazendo bem. Ele é legal, ele faz bem pro ego das pessoas. Mas o feedback negativo é ele que vai fazer eu crescer como profissional. Então, se tem alguma coisa passível de feedback negativo, eu quero receber esse feedback negativo. E como é que tu consegue, Lauro, imputar isso num sistema? Tipo, feedbacks negativos e positivos sobre atitudes, tu faz isso por análise de metas? Tem N formas de fazer isso, tá? Tu consegue fazer avaliações de desempenho voltadas a metas, a objetivos, na verdade, assim, tu divide a tua avaliação de desempenho normalmente em objetivos e competências. E aí os objetivos tu pode trabalhar eles com metas, com OKRs, que é um conceito, acho que até caberia um outro papo só sobre OKRs, porque é um conceito bem amplo, Objectives and Key Results, é uma metodologia utilizada pelo Google, por grandes empresas. São indicadores, que né? deu muito certo. Mais ou menos. Mais ou menos. Se a gente iniciar o papo de OKR, que ele vai longe, mas são, por via de regra, são objetivos inatingíveis e que, em média, eu vou conseguir atingir entre 50% e 70% deles e que, por causa disso, eles fomentam a inovação. Porque quando eu vou buscar algo, se eu tenho uma meta que eu sei que é atingível, quando eu chegar nela, por mais proativo e por mais high performer que eu seja, quando eu atingir aquela meta, é padrão, as pessoas, o subconsciente das pessoas, ela não vai performar mais com 100% da eficácia que ela poderia, ou vai buscar o máximo porque ela já atingiu o que ela combinou de atingir. O momento que eu não atingir o negócio, eu vou estar sempre lutando para atingir o máximo. Então é uma coisa subconsciente mesmo, das pessoas tentarem aquilo. E sobre inovação, cara, esse é um ponto super polêmico, porque todas as empresas dizem que querem inovar e que estão construindo áreas de inovação e que querem inovar. Só que no primeiro erro das pessoas que estão tentando liderar ou tentando fazer alguma coisa inovadora, as pessoas são crucificadas. Cara, inovação é erro. As pessoas precisam errar para inovar. Excelente. Esse ponto é muito importante. A gente fala muito aqui no Distrito, nas palestras que a gente dá. O brasileiro, né, Laurinho, ele tá muito mal acostumado com a falha. A gente cresce, a gente vai mal numa prova, a gente é reprovado, a gente entra na universidade, a gente não teve uma pontuação alta, a gente não consegue entrar, entendeu? Então a gente está sempre sendo crucificado pelas nossas falhas, né? E no mundo da inovação é completamente o oposto. O erro, cara, o erro é bom. O erro é a maior escola, né? Porque se tu tiver medo de errar, tu nunca vai inovar. Tu não consegue fomentar uma inovação, de fato, se tu não ter o risco de errar. Inovar é aceitar risco, né? Exatamente, porque as pessoas nunca vão... Se tu digitar o teu processo de avaliação de desempenho como prejudicando ou punindo as pessoas que errarem e não atingirem as coisas,
tu pode ter certeza que a tua empresa não vai inovar, porque as pessoas vão ter medo de tentar o incerto, ou tentar o que não tá garantido, entendeu? Até fica aí um gancho, fica uma dica para gestores e para donos de empresa, permitam que os seus funcionários, né, Exatamente. façam coisas novas e entendam como foi o processo. É muito importante esse mapeamento, que é uma das coisas. E estimulem a transparência. Dar feedback negativo é positivo para uma empresa. É um processo que evolui as pessoas. Claro, o feedback tem que ser estruturado, tem que ser seus motivos, não são simples reclamações, tem que ter um fundamento naquilo. Assim como dar feedback positivo também tem a sua importância, as pessoas precisam ser reconhecidas em cima daquilo do que elas estão fazendo. Sobre a ferramenta técnica, a nossa ideia na Apos com o Perf, que é o produto que eu sou responsável, é facilitar esse processo de avaliação de desempenho, ajudar o RH, ajudar as pessoas a terem uma avaliação de desempenho justa, onde eliminar um pouco dos achismos e das subjetividades e aquela visão tradicional de que se eu sou brother do meu gestor, se eu sou amigo do meu gestor, eu vou ter uma nota muito boa porque eu saio para tomar chopp com ele. Cara, isso não existe nas empresas mais. Isso não pode existir. As pessoas que performam bem e que geram resultados para a empresa, elas precisam ser identificadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser mapeadas para crescer dentro da organização. E isso é bom, né, Laura? Até porque eu não gosto de falar do Brasil, porque a gente acaba sempre falando mais, porque o jeitinho brasileiro, o Brasil. Mas isso é bom porque tu julga muito por imparcialidade, né? Tu não pega... A gente tem essa mania, inclusive na política muito, sei lá, digamos... Volto a dizer, eu tô falando do Brasil porque eu não conheço muito bem os cenários internacionais, tá? Mas a gente entra, digamos que eu sou eleito vereador, a gente tem muito essa, o meu primo, ele é advogado, vou botar ele aqui junto, não sei o quê. E a gente acaba sendo parcial por afetividade. Sim. E isso eu acho que a tua ferramenta consegue desconstruir muito, né? Através da entrega de resultados. Consegue. E não só resultados. A gente consegue dividir uma avaliação de desempenho por resultados, metas, OKRs e por competências comportamentais. Eu acho extremamente importante tu executar ciclos de avaliações de competências num nível 360 na tua empresa. Não deixar isso 100% sob responsabilidade dos gestores. Porque fazendo isso, além de ter a nota do gestor da pessoa, que é a pessoa que gerencia ela diretamente, tu tem uma visão do todo, de como o Eduardo avalia o Lauro, porque eles trabalharam juntos em determinado projeto, mas o Eduardo não é gestor do Lauro, ele pode ser um par, ele pode ser uma pessoa até subordinada ao Lauro, mas ele tem a opção de avaliar o Lauro. E no final das contas, a gente consegue cruzar todos esses dados e dar uma nota muito mais assertiva para aquela pessoa, tirando um pouco do poder de uma pessoa só e dividindo com a organização inteira. Falando um pouco de analytics mesmo, cara, a gente consegue usar os dados como insumo disso, a gente consegue construir reputação nisso. O cara que por algum motivo avalia as pessoas só com nota máxima ou dá avaliações que não são coerentes, ele vai aparecer, a gente vai construir uma reputação dentro dele do sistema e o peso da nota dele vai ser diferente do peso de uma pessoa que é assertiva nas avaliações, que dá avaliações que condizem com a nota final que aquela pessoa ficou, e enfim, tu vai construindo uma reputação dentro do sistema. Bom, eu preciso perguntar uma coisa que as pessoas que estão nos escutando provavelmente devem estar se perguntando: como é que as pessoas estão enxergando essa análise de dados pela máquina? Tu tem feedback disso? Tenho. Muito legal essa pergunta, tá? A tecnologia, hoje ela está entrando bastante no RH, ela demorou um pouco a entrar. Tem áreas que a tecnologia já domina totalmente, mas o RH foi um pouco resistente a isso. Mas hoje, pelos cases que a gente tem, pelos papos que a gente tem com o RH, todo mundo tá querendo utilizar a tecnologia. Todo mundo já viu, já enxergou o ganho que a tecnologia dentro do RH pode te dar. Todo mundo já viu que precisa sair da subjetividade e de avaliações porque fulano e ciclano acham que fulano e ciclano são bons. O RH já notou a importância da tecnologia para ele. A gente não tem hoje de pequena, e eu estou falando de empresas de 25, 30 funcionários a organizações de 7, 8 mil funcionários. Todas elas já identificaram a importância de usar a tecnologia nisso. De parar de tomar decisões baseado no achismo das pessoas. E sim basear suas decisões em dados. A gente estava conversando mais cedo, não é relacionado a isso, mas a ideia é diminuir a falha, é errar menos, é conseguir acertar mais e evoluir de uma forma mais orgânica. A gente citou o exemplo do carro, o carro autônomo que a Uber desenvolveu e que, infelizmente, matou uma pessoa. Mas quantas pessoas são mortas por humanos que dirigem, entendeu? É óbvio que a gente gostaria de um erro zero, que não acontecesse, mas eu tenho certeza absoluta que num futuro próximo
a gente tendo só carros que sejam autogerenciáveis na rua, que não tenham mais intervenção humana, a gente vai ter um número de acidentes muito menor do que com a intervenção humana, sabe? Choca, às vezes, fala, putz, os caras fizeram um carro autônomo que matou uma pessoa. Mas, cara, ali na rua agora tem 1000 pessoas sendo assassinadas por humanos. Isso lembra muito aquele filme O Homem que Mudou o Jogo, né? Que ele começa a analisar os jogadores. E às vezes as pessoas se assustam com a tecnologia, que ela vai substituir o meu papel, ou ela vai tirar o meu emprego. E não é isso, cara. A tecnologia não vai fazer isso. A tecnologia está vindo e as pessoas têm que se reinventar. Os meios de negócio, os business mudam. A gente sabe disso. A mídia tradicional, que existia há 20, 30 anos atrás, ela não sobrevive hoje. A mídia teve que se reinventar. A gente tem as redes sociais, a gente tem milhares de outras formas. A gente tem youtubers que ganham milhões e que são pessoas, cara, que souberam surfar essa nova onda de comunicação e etc. E daqui um pouco isso não vai mais funcionar, vai ter outra forma de... Então, as pessoas precisam se reinventar. Aquele antigo jargão de sair da faculdade com os seus conhecimentos e ter sua profissão e seguir sua vida inteira não existe mais, a gente sabe disso. A gente sai da faculdade e tem que continuar estudando, continuar se reinventando, continuar aprendendo. As experiências profissionais vão nos trazendo os novos conhecimentos e a gente vai se reinventando. A minha formação é engenheiro de software, fiz o curso de ciência da computação. Poxa, hoje eu sou gerente de produto, engenheiro de vendas, líder de tecnologia, eu estou há mais de 4 anos no meio de recursos humanos, gestão de recursos humanos. Eu sento para conversar com pessoas de RH e a gente tem conversas super boas. As pessoas não têm que desvincular um pouco a sua formação, as coisas que elas aprenderam, com o que elas precisam fazer para a vida inteira. As pessoas precisam se reinventar. Sensacional. Cara, a gente tá chegando ao fim, então, do nosso programa. Nós falamos lá no início, né, Laura, que a gente ia gravar um vídeo, mas aconteceu no meio do programa da câmera desligar. Então, acontece, a tecnologia. A tecnologia tá aí, às vezes ela erra, né? Então, fica aqui o nosso pedido de desculpas. A gente falou lá no início que ia fazer a gravação por vídeo também, mas infelizmente não vai ser possível. E, Lauro, muito obrigado. Eu queria saber agora onde é que as pessoas podem te encontrar. Quem quiser saber mais da Apus, como é que pode entrar em contato? Cara, eu que agradeço essa oportunidade, muito legal esse bate-papo que a gente teve. E, pessoal, Lauro Madalosso Nunes, LinkedIn, Facebook, qualquer rede social, www.apus.com.br, vocês encontram todas as informações sobre nós. E Apus com 2 P's? Apus com 2 P's e U, apus.com.br. Fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente. Independente se vocês são uma empresa ou são pessoas querendo trocar uma ideia sobre gestão de recursos humanos, a gente fica disponível e aberto para trocar essa ideia com vocês. Que legal, Laura, muito obrigado de novo pela tua presença. E é isso aí, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast para empreendedor, o podcast que é realizado aqui no Distrito Empreendedor, Rua Coronel Bordini 836, situado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a gente está aberto para receber sugestões de temas que vocês queiram saber. Esse foi um tema muito legal que a gente conversou, eu e o Laura, a gente optou por falar sobre ele hoje. O e-mail para contato é contato@distritoe.com.br. Mande seus temas e é isso aí. Valeu!